Iluminação em salas de estar e salas de jantar. Quais os níveis de iluminância estipulados para esses locais? Iluminância, ela é também conhecida como nível de iluminamento e é definida como fluxo luminoso que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância da fonte, ou seja, é a quantidade de luz que está chegando em um ponto. Essa luminância, ela possui níveis e é determinado de acordo com as recomendações da NBR 5413. A NBR 5413, que trata da iluminância de interiores, define os níveis mínimos de iluminância média para um determinado recinto em função da tarefa a ser executada no local, de forma que seja obtido um conforto visual. Esses níveis são divididos de acordo com a classe de tarefa a ser desenvolvida e pode ser observado no quadro abaixo. Sabemos que o nível de iluminância estipulado para uma sala de estar e jantar é de 100, 150 e 200. A partir dessa tabela, vemos o nível de iluminamento de acordo com a classe de tarefa visual. A nossa sala de estar está localizada na classe A, de iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou de tarefas visuais simples, em 100, 150 e 200, que são recintos não usados para trabalho contínuos, depósitos ou sala. Os tipos de luminárias e lâmpadas que podem ser utilizadas na sala de estar e jantar. A sala é um dos ambientes mais importantes da casa. Portanto, precisa de iluminação que não seja muito intensa, mas que se veja o melhor possível. O mais comum é instalar luzes embutidas no teto e criar uma iluminação suave. Com essas luzes, o objetivo é alcançar um clima especial no ambiente e torná-lo mais acolhedor. As luminárias escolhidas devem compor bem com o estilo da decoração. Há muitos modelos de lâmpadas e luminárias no mercado que produzem diversos efeitos no ambiente. De acordo com as normas técnicas, existe uma iluminação mínima para a sala de estar, que está especificado na norma NBR 5013, que determina que para o nível de iluminância mínima, médio e máximo em lux, na luz geral do ambiente, deve ser utilizado 100, 150 e 200 lux, e para luz local, 300, 500 e 700 lux. Sala de jantar. Devido às atividades que ocorrem nesta sala, é importante que o espaço possua iluminação suficiente e adequada. Para atingir a quantidade ideal de luz, é importante adequar a luz ambiente, bem como acentuar a luz. Além de iluminar o espaço, as luzes podem criar uma iluminação uniforme, ao mesmo tempo que podem ser usadas como parte da decoração, podem elevar o design geral da sala de jantar. Quando o assunto é iluminação correta, é importante observar qual a luminária ideal. Para isso não existe uma regra, mas vale ressaltar que uma decoração deve seguir, se ela segue uma linha mais moderna, pede modelos que sigam esse formato. Se segue uma linha mais clássica, pede modelos de luminárias que sigam este formato e assim por diante. Os Tipos de iluminação e temperatura de cor indicada para as funções realizadas nesses locais. A iluminação difusa e indireta são as mais indicadas para a sala de estar. A iluminação indireta é utilizada para deixar o ambiente mais aconchegante e mais intimista. Esse tipo de iluminação consegue direcionar o fluxo luminoso para cima, para que seja refletido pelo teto e se espalhe por todo o ambiente. É ideal para salas, pois ilumina o ambiente de maneira muito suave. A iluminação difusa é decorativa e funcional. A lâmpada difusa é a mais versátil de todas e consegue distribuir o fluxo luminoso de maneira uniforme. Para a sala de jantar, a iluminação direta é ideal, pois mesas e bares podem se beneficiar de uma luz superior em sua direção. A temperatura de cor mais apropriada para a sala de estar e jantar é a luz quente, visto que ela transmite sensação de aconchego e relaxamento. Como determinar o índice do local? O índice do local geralmente é dado pelo método do índice médio. A grande maioria dos fabricantes
disponibiliza dados de desempenho e interferência dos seus produtos, direcionando desta maneira para ser usado sempre o índice médio, o que torna a tarefa do cálculo por esse sistema mais simples e confiável. O método do índice médio é o método mais completo e mais variável, pois seus dados são disponibilizados pelos próprios fabricantes de luminárias, o que garante melhor desempenho de cada luminária. Para este cálculo, vejamos a seguinte fórmula. K é o índice médio do local, C é o comprimento do local em metros, L a largura do local em metros e H a altura da luminária em relação ao plano do trabalho do uso. Abaixo vemos um exemplo de uma sala de aula com 5 metros por 6 metros com a altura da luminária de iluminância indireta. Podemos ver essa fórmula e, ao determinada fórmula, vemos que ela está classificada no índice do local H, que é o índice do local médio de 1,0, com limite de 0,9 a 1,12. Determinando o coeficiente de utilização e manutenção da luminária. O fator de utilização é um dado fornecido pelos fabricantes de luminárias. Ele indica o desempenho da luminária de acordo com as refletâncias do ambiente. Para determinar o fator de utilização, basta utilizar a tabela do fabricante, cruzando o índice de recinto com o índice de refletância, definindo o fator de manutenção. O fator de manutenção relaciona o fluxo emitido da fonte de luz no fim do período de manutenção da luminária e o fluxo luminoso inicial da mesma. O dimensionamento dos sistemas de iluminação deve considerar um fator de manutenção ou o fator de perdas luminosas em função do tipo do ambiente e de atividade desenvolvida, do tipo de luminária e da lâmpada utilizada e da frequência de manutenção dos sistemas. Esse parâmetro é necessário, pois com o tempo de uso se reduz o fluxo luminoso da lâmpada, devido ao desgaste, quanto ao acúmulo de poeira na luminária, resultando em uma diminuição da iluminância. Como calcular o fluxo luminoso? Em síntese, essa expressão ela significa a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em uma determinada direção e é avaliada de acordo com a sensação luminosa percebida por nós em relação a essa luz. O fabricante sempre expõe essa informação na embalagem dos produtos. O fluxo luminoso é apenas uma medida para saber a quantidade de luz por determinado período. Assim, a possibilidade de entender um pouco mais sobre a potência das lâmpadas e até mesmo ela define características dentro da sua lâmpada, como a distância das estrelas e a temperatura delas. A cada segundo, uma fonte luminosa emite luz em determinada quantidade. Fluxo luminoso total, que é igual a E, que é a iluminância mínima recomendada pela NBR 5413, aí vai de acordo com cada ambiente que está se projetando, vezes o S, que é a área do ambiente em metros quadrados, dividido pelo fator de utilização, que é o U, também analisado anteriormente,
vezes o M, que é o coeficiente de manutenção, que também é analisado antes. O resultado dessa conta será a quantidade em lumens total que aquele ambiente precisa ser iluminado. Como é feito o cálculo de quantidade de lâmpadas e luminárias? Para ser feito o cálculo de luminárias, é preciso primeiro calcular o fluxo luminoso total que será produzido pelas lâmpadas. E a fórmula utilizada é fluxo total igual a E vezes S dividido por U vezes D, onde fluxo total é igual a fluxo luminoso total produzido pelas lâmpadas, E é igual a iluminância determinada pela norma, S é igual à área do ambiente em metros quadrados, U é igual a coeficiente de utilização e D é igual a coeficiente de manutenção. A partir do resultado, podemos calcular o número de luminárias para o local em estudo, sendo a fórmula utilizada N igual a fluxo total dividido por fluxo luminoso, onde N é igual a número de luminárias, fluxo total igual a fluxo luminoso total produzido pelas lâmpadas, fluxo luminoso igual a fluxo luminoso emitido por uma luminária. Como as luminárias devem ser posicionadas no projeto? Na sala de estar, o projetista não deve exagerar na utilização de lâmpadas halógenas e dicróicas, pois elas são mais utilizadas para destaque. A melhor opção é trabalhar com circuitos diferentes para acender a iluminação em várias etapas ou utilizar dimers. O ideal para uma sala de estar são lâmpadas difusas em abajures ou pedestais, podendo também usar luminárias de coluna com lâmpadas halógenas dirigidas para o teto. No caso de living com teto rebaixado, utilizar luminárias direcionáveis dirigidas para os quadros ou objetos de decoração. Na sala de jantar, o ideal é que mesas e bares se beneficiem de uma luz superior em sua direção e deve-se manter uma distância de 60 a 80 centímetros entre a luminária e a mesa, pois se ela estiver muito baixa, a luz fica excessiva e acima disso ofusca as pessoas que estão ali. Não se deve também utilizar lâmpadas halógenas ou incandescentes que projetam luz marcante e irradiam muito calor.